Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos mistérios mais populares, que é o mistério Stonehenge. Eu acho que é assim que se fala. Mas antes, o que é o Stonehenge? O Stonehenge é um monumento pré-histórico formado por círculos de pedras, que é um cemitério e sítio arqueológico localizado na planície de Salisbury, cerca de 13 quilômetros ao norte de Salisbury, Wiltshire, na Inglaterra. Embora não haja evidências definitivas sobre o propósito pretendido de Stonehenge, presumivelmente para um local religioso e uma expressão de poder e riqueza dos chefes, aristocratas e sacerdotes que o mandaram construir, muitos dos quais foram enterrados nos inúmeros túmulos próximos. Ele estava alinhado com o Sol e possivelmente usado para observar o Sol e a Lua, ou apurar o calendário agrícola. Ou talvez o local fosse dedicado ao mundo dos ancestrais, separado do mundo dos vivos, ou fosse um centro de cura. Ser usada pelos druidas é um mistério, mas os druidas atuais se reúnem lá todo ano para saudar o nascer do sol do solstício de verão. Olhando para o nascer do sol, a entrada no nordeste aponta sobre um grande pilar, agora inclinado em ângulo, chamado Pedra do Calcanhar. Olhando para o outro lado, ela apontou para o pôr do sol no meio do inverno. O solstício de verão também é celebrado lá por grandes multidões de visitantes. Stonehenge foi construído em 6 etapas entre 3.000 e 1520 a.C., durante a transição do período neolítico para a Idade do Bronze, como um círculo de pedras pré-histórico. É único por suas pedras sarsen artificialmente moldadas, dispostas em formação de postes e lintel, e pela origem remota de seus menores bluestones, que está a 160-240 quilômetros de distância, no sul do país de Gales. O nome do monumento deriva do saxão Stanhenge, possivelmente, que significa pendurar de pedra ou forca, junto com mais de 350 monumentos e rendes próximos, que são antigas obras de terra compostas por um talude circular e uma vala, incluindo o complexo de templos afins em Avebury. Stonehenge foi designado Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. Stonehenge há muito tempo foi objeto de especulação histórica. Ideias sobre o significado e a importância da estrutura continuaram a se desenvolver no século XXI. O antiquário inglês John Albert, no século XVII, seu compatriota William Stukeley, um arqueólogo, acreditavam que a estrutura era um templo druida. Essa ideia foi rejeitada por estudiosos mais recentes. No entanto, já que Stonehenge é hoje entendido como tendo precedido em cerca de 2.000 anos os druidas, registrados por Júlio César,
Em 1963, o astrônomo americano Gerald Hawkins propôs que Stonehenge havia sido construído como computador para prever eclipses lunares e solares. Outros também atribuíram capacidades astronômicas ao monumento. A maioria das especulações também foi rejeitada por especialistas. Em 1973, o arqueólogo inglês Colin Hemphill hipotetizou que Stonehenge era o centro de uma confederação de chefes da Idade do Bronze. Outros arqueólogos, no entanto, passaram a considerar essa parte da planície de Salisbury como um ponto de interseção entre territórios pré-históricos adjacentes, servindo como um local de encontro sazonal durante o quarto e terceiro milênio a.C., para grupos que viviam nas terras baixas a leste e oeste. Em 1998, o arqueólogo malgache Hamili Sonina propôs que Stonehenge foi construído como um monumento aos mortos ancestrais, a permanência de suas pedras representando a vida eterna após a morte. E, em 2008, os arqueólogos britânicos Tim Deville e Geoffrey Wright sugeriram, com base no arqueário de Amesbury, um esqueleto da Idade do Bronze inicial, com lesão no joelho, escavado a 5 quilômetros de Stonehenge. Que o Stonehenge foi usado na pré-história como um local de cura. No entanto, essa análise ao redor e dentro do monumento não mostra a diferença em relação a outras partes da Grã-Bretanha em termos de saúde da população. O Stonehenge, visível hoje, ele não é completo. Muitos dos seus sarsens e bluestones originais foram quebrados e removidos, possivelmente durante os períodos romano e medieval britânico. O solo dentro do monumento também foi severamente afetado, não apenas pela remoção das pedras, mas também pelas escavações em vários graus e fins. Desde o século XVI, quando o historiador e antiquário William Camden observou que cinzas e pedaços de osso queimado foram encontrados. Um grande buraco profundo foi escavado dentro do círculo de pedras. Em 1620, por George Villiers, o primeiro duque de Buckingham, procurava tesouros. Um século depois, William Stukeley fez um levantamento de Stonehenge e seus monumentos ao redor, mas só entre os anos de 1874 e 1877, Flinders Petrie fez o primeiro plano preciso das pedras. Em 1877, Charles Darwin cavou 2 buracos em Stonehenge para investigar as capacidades de movimentação de terras das minhocas. A primeira escavação arqueológica adequada só foi feita em 1901 por William Gowland. Cerca de metade de Stonehenge, somente a parte leste, foi escavada no século XX por William Hawley, 909 a 1926, e Richard Hutchinson, em 900 até 1978. No entanto, os resultados
desses trabalhos só foram totalmente publicados em 1995, quando a cronologia de Stonehenge foi amplamente revisada por meio de datação do carbono 14. Grandes investigações no início do século XXI pela equipe de pesquisa do Stonehenge Reversed Project levaram a novas revisões do contexto da sequência de Stonehenge. A escavação do Timothy Darville e Geoffrey Allwright 2008 foi menor, mas importante. Stonehenge foi construída em uma área já especial para os povos mesolíticos e neolíticos, por volta de 8.000 a 7.000 a.C. Caçadores-coletores do Mesolítico primitivo caçavam covas e ergueram postes de pinheiro até 200 metros da futura localização de Stonehenge. Era incomum que caçadores-coletores pré-históricos construíssem monumentos, e não há estruturas comparáveis dessa época no noroeste da Europa. Dentro de um raio de 5 quilômetros de Stonehenge permanece do período neolítico pelo menos 17 túmulos longos e 2 monumentos cursos, todos datados do quarto milênio a.C., entre 2200 e 1700 a.C., durante a Idade do Bronze. O trecho Stonehenge Darlington do rio Avon esteve no centro de uma concentração de mais de 1.000 túmulos redondos nesta parte da planície de Salisbury. A parte mais antiga do monumento de Stonehenge foi construída no período de 3.000 a 2.935 a.C. Consiste em um recinto circular com mais de 100 metros de diâmetro, que contém 56 poços, chamados Aubrey Holes, nomeados em homenagem a John Aubrey, que os identificou em 1666. O fosso do recinto é ladeado por dentro por um talude alto e por fora por um talude baixo, ou contra-escarpe. Os diâmetros da margem externa da vala, da margem interna do círculo dos buracos Aubrey, que equivalem a 82, 91 e 109 metros de comprimento, respectivamente. Depósitos no fundo da vala incluíam picaretas de galhadas, que eram usadas para cavar a própria vala, além de ossos de gado e cervo que já tinham séculos de existência quando foram colocados ali. O recinto circular tinha 2 entradas, o acesso principal ao nordeste e uma entrada mais estreita ao sul. Exceto por sepultamentos humanos, não há evidências de atividade entre a primeira e a segunda etapa de construção de Stonehenge. Por volta de 2500 a.C., as pedras Sarsen foram trazidas da região de Alverbury, nas Marlborough Downs, cerca de 32 quilômetros ao norte, do lado de fora da entrada nordeste de Stonehenge. Eles eram vistos suavemente batendo com martelos de Sarsen. Eles foram então dispostos dentro do círculo em uma configuração em forma de ferradura, composta por 5 altos trilitos, central e maior dos quais é conhecido como gigante trilito, cercados por 30 pilares ligados por lintéis curvos, formando um círculo. As pedras parecem ter sido dispostas sistematicamente em unidades
e subunidades no metro. A circunferência do ciclo Sayce é de 91 metros. Os lintéis, pesando cerca de 7 toneladas cada uma, são mantidos no topo dos montantes por juntas de encaixe e espiga, e as extremidades dos lintélias curvos do círculo Sayce encaixam-se com juntas de mancha e sulco. Todas as juntas foram feitas usando pedras de martelo, presumivelmente imitando trabalhos em madeira. A maioria dos postes Sayce pesa cerca de 25 toneladas e tem cerca de 5,5 metros de altura. Os pilares do gigante trilito, no entanto, tinham 9 metros de altura, pesando mais de 45 toneladas. A datação do radiocarbono indica que as válvulas laterais, imagens de uma avenida cerimonial de quase 3 quilômetros de comprimento, foram escavadas de Stonehenge até o rio Avon, em algum momento entre 2470 e 2880 a.C. É possível que a avenida siga o caminho das pedras azuis, que foram movidas dos buracos Alben e Blue Stonehenge para os buracos Q e R, durante a segunda etapa de construção de Stonehenge. A avenida varia em largura de cerca de 18 a 35 metros e termina em um pequeno range à beira do rio. Este range, medindo 30 metros de diâmetro, foi construído após a remoção das pedras azuis em seu centro. Cerca dos primeiros 500 metros da avenida, a partir de Stonehenge, estão alinhados em direção ao nascer do sol do solstício de verão e ao pôr do sol do solstício de inverno. Escavações em 2008 revelaram que esse trecho das margens da avenida foi construído sobre cristas naturais de giz pré-existentes, coincidentemente compartilhando esse mesmo alinhamento solsticial. Em Durlington House, uma avenida semelhante, com cerca de 170 metros de comprimento e 30 metros de largura, foi construída por volta de 2500 a.C., entre o ciclo Sul e o rio Avon, e permaneceu em uso por vários séculos. A avenida Durlington estava alinhada em direção ao pôr do sol do solstício de verão, enquanto o círculo sul ficava voltado para o nascer do sol do solstício de inverno. Esse alinhamento solsticial levanta a possibilidade de que Stonehenge e Durlington são metades complementares de um único complexo articulado pelo rio Avon. A quarta etapa da construção de Stonehenge ocorreu entre 2280 e 2030 a.C. Por volta de 2200 a.C., as pedras azuis foram rearranjadas para formar um círculo e um oval interno. A Dixon acreditava que esse oval interno foi posteriormente modificado na pré-história para formar uma ferradura, mas essa transformação pode ter sido resultado da remoção romana das pedras ou de um posterior roubo de pedras. Em algum momento, durante a quinta fase de Stonehenge, entre 2030 e 1750 a.C., um anel de buracos conhecido como Buraco Z foi escavado fora do círculo Sayce. Um segundo anel de poços, chamado Ipson Holes, foi escavado durante a sexta
e última etapa de construção do monumento, entre 1640 e 1520 a.C. Como em toda datação do radiocarbono, as datas precisas nesses eventos só podem ser estimadas em muitas décadas, se não séculos. O Stonehenge é o círculo de pedras mais famoso do mundo, visitado por mais de 1 milhão de pessoas por ano. As destaca como um ícone para tudo que é de misterioso e impressionante no passado pré-histórico da humanidade. Por mais de um século, pessoas se reúnem no monumento para celebrar o solstício de verão. Embora proibida em 1985, devido a confrontos violentos com a polícia, a reunião anual foi retomada em 2000 e agora atrai uma multidão de mais de 30 mil pessoas. Sociedades druídicas modernas reivindicaram Stonehenge como seu próprio templo. Embora a identificação de Stonehenge com os druidas originais seja duvidosa, a primeira sociedade desse tipo, a Ordem Antiga dos Druidas, foi formada no ano de 1781. Mais recentemente, um número de grupos druídicos e grupos neopagãos semelhantes aumentou em paralelo ao declínio da crença religiosa convencional. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal, pois assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.